Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Viva Mais e hoje nós trouxemos o enfermeiro Rodrigo. Oi, Rodrigo! Olá, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Rodrigo, sou coordenador do posto de Santa Terezinha. Aqui é um pronto atendimento, que é referência para sintomáticos respiratórios aqui no município de Imbé. Rodrigo, tu pode nos ajudar com as informações sobre o coronavírus? O que é o coronavírus? Então, o coronavírus é um vírus que foi descoberto, na verdade, o novo coronavírus, né? Porque coronavírus já é um vírus conhecido. Então, o novo coronavírus surgiu na cidade da China, na China, na cidade de Wuhan, e aí veio se transmitindo para todo mundo, agora se tornando uma pandemia, né? A princípio é um vírus originado do morcego, né? Ainda há estudos ainda em análise, né? É um vírus que tem uma taxa altíssima de transmissibilidade, porém ele tem uma taxa baixa de mortalidade. O que isso quer dizer? É um vírus que ele transmite muito fácil, né? Tanto que em pouco tempo nós tivemos já uma pandemia, né? O mundo inteiro, então, identificando a presença do vírus circulante nos seus países, e, porém, poucas pessoas morrendo. Apesar desses números serem alarmantes que nós temos de morte, né, atualmente, pelas proporções da disseminação do vírus, se fosse um vírus com uma taxa alta de mortalidade, seriam números bem maiores. Sim. E existe diferença, então, para o coronavírus e o Covid-19? Então, o coronavírus já é um vírus conhecido há muito tempo. Existem cepas até em cachorros, por exemplo, né? Que não são de preocupação a nível epidemiológico ou de saúde pública, por serem vírus que muitas vezes nem causam sintomas nenhum e não tem nenhum risco à população, né? A diferença é essa mutação, esse novo coronavírus, que vem com uma formatação diferente, né, uma configuração diferente, e que acaba acometendo mais pessoas, os seres humanos. E para que nós saibamos os sintomas, nós precisamos saber identificar se é uma gripe simples, se é um resfriado, se é uma alergia respiratória ou se é o próprio coronavírus. Como que eu posso identificar os sintomas? Então, isso aí é muito difícil fazer, né? Por se tratar de um vírus que tem sintomas basicamente gripais, né? Fica muito difícil de a gente identificar se isso é uma gripe, se é um resfriado ou se é o coronavírus, né? Por isso a importância das secretarias de saúde, de estado, do governo federal e municipal, de incentivar as pessoas e antecipar a campanha de vacinação do H1N1, porque ele serve como a gente diferenciar, né? Por exemplo, se uma pessoa fez a vacina da gripe e ela apresenta sintomas gripais, aumenta as chances de essa pessoa estar infectada com coronavírus, a fins de diagnóstico, né? Agora, se essa pessoa não fez a vacina da gripe e apresenta sintomas gripais, fica mais difícil a gente identificar se essa pessoa está com uma gripe, um resfriado, está com H1N1 ou se está com coronavírus, né? Então, um dos motivos da antecipação e da campanha de vacinação é para a gente ter critérios de diagnóstico e poder facilitar a identificação dos casos suspeitos. A respeito de sintomas, né, como eu te disse, são sintomas gripais, dor de cabeça, cefaleia, né, a dor de garganta, febre, tosse, né, perda de paladar, olfato, né? Então são sintomas básicos que nós gaúchos já somos bem acostumados, ainda mais agora na entrada do inverno, que baixa as temperaturas,
né? São sintomas que a gente vê comumente nas emergências dos postos de saúde. Então, fica muito difícil a gente diferenciar se a pessoa está com Covid ou não, né, pelos sintomas. Então, todo paciente que chega com sintomas respiratórios, ele é considerado um caso suspeito. E as orientações já são dadas para essa pessoa. Por exemplo, está com febre, dor de garganta, a gente já orienta, então, o isolamento domiciliar, né, para que essa pessoa se recupere, né, e não havendo a melhora, ela pode ser até internada, né, e havendo o agravo da doença, então, as pessoas devem procurar a unidade de saúde, né, eu ressalto isso, porque nessa semana até ocorreu um paciente achou muito esquisito essa orientação de a gente estar pedindo para as pessoas irem até o pronto atendimento se a fala é fique em casa, né? Então, daí me questionou, né? Poxa, vocês estão pedindo para a gente ficar em casa e aí eu ligo, digo que estou sintomático, vocês pedem para sair de casa. Mas, na verdade, eu não estou pedindo para sair de casa e passear, né? Ir na beira da praia, tomar chimarrão na praça. Eu estou pedindo para te procurar assistência médica de referência, que é aqui o posto de Santa Terezinha. Só para te fazer um parênteses aqui, tão logo surgiu a pandemia, no dia seguinte, o prefeito municipal de Imbé determinou que esse posto aqui de Santa Terezinha, que a princípio era um pronto atendimento de urgência e emergência 12 horas, então ele funcionava das 8 da manhã às 20 da noite, ele determinou que o posto funcionasse, então, 24 horas, né, sendo referência para sintomáticos respiratórios, casos suspeitos e casos confirmados de Covid-19. Né? Então, qual é o objetivo disso? É a gente separar os tipos de atendimento, evitando a proliferação do vírus. Né? Lá no posto 24 horas do centro, então, ficou o atendimento às demais urgências. Infarto, AVC, quedas, fraturas, convulsão, tudo mais é atendido no pronto atendimento 24 horas do centro. Todos os pacientes com sintomas respiratórios, casos suspeitos ou confirmados, são atendidos aqui no pronto atendimento da Zona Norte, que é em Santa Terezinha. Então, tendo sintomas, procuro o atendimento no posto da Zona Norte. Quanto tempo de sintomas e quais são exatos esses sintomas? Por exemplo, eu tive uma febre, já posso procurar? Então, a febre, ela é resultante de uma infecção, né? Então, existe uma infecção no corpo e a febre é um sistema de defesa do nosso corpo, né? Então, tendo febre, é ideal que a gente procure um médico, sim, né? Independente se é se tem sintoma respiratório associado ou não, porque somente a febre sozinha não quer dizer que ela é um sintoma respiratório, né? Eu posso ter febre por diversas razões, diversas patologias. Então, a febre, para ser considerada como uma síndrome gripal, ela deve estar associada à tosse, à dor de garganta, né? Então, esses casos, sim, deve-se procurar o pronto atendimento de Santa Terezinha. Uma simples febre pode ser procurado o pronto atendimento 24 horas do centro. Tá? Outra coisa, as pessoas que estão com sintomas respiratórios em casa e precisam de uma orientação melhor, nós temos um WhatsApp específico para esse tipo de orientação, tá? Que é o 3627-8297. Apesar do número, ele é um WhatsApp, tá? É um número fixo, mas ele funciona com WhatsApp. Só tem uma pessoa só para dar essas orientações de o que fazer, aonde procurar, né? Como a pessoa tem que tomar sua decisão frente à sua necessidade de saúde. Ótimo. Tu falou em vacina, mas a vacina ela não é acessível a todos. Alguns grupos
estão na campanha de vacinação, ou vai ter algum momento em que todos possam se vacinar? A questão da vacina do H1N1, né? Tem que ficar bem claro que a gente está falando da vacina do H1N1, porque a gente não tem vacina do Covid-19 ainda, né? Então, agora eu não estou bem lembrado do calendário da vacina do H1N1, mas tem o momento, sim, da vacina ser aberta, né? Então, agora, se eu não me engano, nós estamos vacinando crianças e idosos. Agora tu me pegou, mas eu não me lembro bem qual é o calendário da vacina da H1N1. Mas foi sim feito inicialmente a campanha para vacinar os idosos por conta de ser grupo de risco do coronavírus, né? Então, quanto mais protegido os idosos estiverem, melhor será para a gente ter um diagnóstico mais preciso se alguém tiver os sintomas de coronavírus, né? Até uma das ações que nós realizamos, e foi difícil, né, a gente conseguir atender de pronto, nós estamos vacinando todos os idosos em casa. Por quê? Evitando que esses idosos circulassem na rua, né, se pondo em risco, né, por se tratar de grupos de risco. Então, a gente vacinou esses idosos, fizemos o cadastro por WhatsApp, por telefone, né? E com os endereços desses idosos, nós fomos até as casas de cada um dos idosos, que, por sinal, nós vacinamos muito além da meta, né, do que tinha previsto para o município de Imbé, visto que muitos veranistas vinham para cá, né, nesse momento de pandemia, muita gente veio ficar aqui na praia. Então, tinham muitos idosos além da nossa população de moradores, que também são vacinados. Então, a gente vacinou bem acima da nossa meta aqui do município. E esses idosos, né, eles acabam sendo um maior número das internações hospitalares? No momento, a gente ainda tem um grande número de idosos por se tratarem do grupo de risco, mas a gente consegue perceber que aqui no hemisfério sul, né, na América do Sul, o vírus ele se comporta de maneiras um pouco diferentes. Isso pode se dar por razões de clima, por razões de mutação do próprio vírus também, né, os hábitos de vida da população atingida, né, tanto que lá no início não se tinham crianças, por exemplo, infectadas lá na China, e aqui a gente consegue observar um grande número de crianças infectadas. A gente tinha pouquíssimos jovens, né, infectados por lá, e aqui a gente tem um grande número de jovens infectados aqui. Então, ainda é impreciso essas informações, a gente não consegue ter dados concretos, porque estudos ainda estão em desenvolvimento nessa questão de grupo de risco, né? Então, a gente tem grandes idosos, sim, porque, na verdade, todas as pessoas que têm comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas imunodeprimidas, né, estão mais suscetíveis a desenvolver o coronavírus de forma mais agressiva, né, e ter um quadro de saúde mais agravado nesses casos, né, muitas vezes necessitando até de internação em UTI, por exemplo. Nos últimos dias houve um aumento bastante significativo das internações, né, e utilizando os leitos hospitalares. Como é que está essa questão aqui no litoral? Então, essa semana eu tive conversando até com o diretor assistencial do Hospital de Tramandaí, e as notícias, infelizmente, não são muito boas, né? Nós já vivemos por natural, pré-pandemia, com a nossa unidade de referência UTI sempre à beira da superlotação, sempre, né? É difícil
a gente trabalhar com folga em leitos, falando de leitos de UTI. Nossas UTIs aqui no litoral norte são praticamente 100% lotadas quase que sempre. Então, frente a uma pandemia, o hospital então se programou para a liberação de novos leitos, especiais para a Covid, e que no momento, pelo menos até ontem, estavam 100% lotados aqui. Não sei te precisar se são pacientes confirmados ou se são pacientes suspeitos, porque se o paciente chega com uma síndrome respiratória aguda grave e precisa ser entubado, a gente não vai diferenciar se é coronavírus ou se não é. Ele vai ser tratado como caso suspeito de coronavírus e ele vai para a UTI Covid, Então, sendo descartado, aí ele é transferido para a UTI convencional. No momento, até ontem, estava lotado. Mas esse crescimento que tu diz, ele se dá pelo gráfico que nós observamos ainda no nosso estado e no nosso país, que nós estamos numa ascendente ainda, pelo que se entende, não alcançamos o pico ainda dos casos, Então estamos em crescimento exponencial e conforme o maior número, é uma coisa meio redundante, ontem eu falava com a minha equipe em Osório, mas quanto mais, porque se eu tenho 2 hoje, amanhã eu tenho 4, e eu tenho 4, tenho 8, e aí a gente vai sempre dobrando os casos a cada 10, 15 dias. Então a tendência até nós alcançarmos o pico é a gente ter um crescimento exponencial já esperado. Na verdade, as medidas de prevenção, elas não vão evitar que as pessoas se contaminem com o coronavírus, Elas vão diminuir o número de pessoas infectadas num curto espaço de tempo, dando tempo para que as pessoas possam procurar atendimento médico, retornar para suas casas e outras pessoas possam ter atendimento médico. Isso é uma fala bem importante da conscientização das pessoas, porque se eu pegar, por exemplo, 100 pessoas num dia, a gente tem um colapso da saúde em qualquer município. Se 100 pessoas num único dia, num único momento, procurarem uma emergência no hospital, eu não vou ter nem recurso humano, nem material, nem financeiro para a gente poder conseguir dar conta de atender essas pessoas. Mas se eu pegar essas 100 pessoas e eu diluir em 30 dias, aí a gente consegue ter um fôlego para a gente poder tratar as pessoas retornarem, as outras pessoas irem tratando. Então, essa é a ideia. A ideia do distanciamento social, uso das máscaras, álcool gel, perdão, não é uma medida que evite que as pessoas, vocês não vão se contaminar. Não, a ideia é que 70% a 80% da população brasileira se contamine, Então, sua grande maioria entende que vai ter sintomas leves, 20% destes vão precisar de uma internação hospitalar, e desses 25% vão precisar de leitos de UTI, certo? Só que se a gente pegar esses 5%, num curto espaço de tempo, a gente vai ter um colapso na saúde, com certeza, a gente tem 208 milhões de habitantes por aí no Brasil, Então a gente pega 80%, 20%, 5%, a gente não tem leitos suficientes a nível nacional para absorver todos esses doentes numa só vez. Então, por isso que se fala muito em achatamento da curva, é bom, não é bom, vamos empurrar para frente. Só que a gente empurrando para frente, a gente vai dar tempo de pessoas se infectarem, se tratarem, e novas pessoas se infectarem e se tratarem. Essa é a ideia.
houve uma flexibilização, né, no isolamento social. As pessoas estão saindo mais às ruas, estão indo, como tu falou, né, tomar o chimarrão na praça. O litoral tem um movimento muito maior do que lá no início dessa ideia de coronavírus. Tu acredita que esses números de leitos ocupados têm relação com essa flexibilização? Ana, muito se fala nessa liberação, e eu acho que a liberação controlada, ela deve ser controlada, como se diz o nome, né? Porque, assim, ó, junto com achatamento de curva, isolamento social, doentes, leitos de UTI, nós temos toda uma economia por trás que depende para viver, né? As pessoas precisam trabalhar para poder ganhar o seu dinheiro, e isso vai gerar consequências muito graves, né, para essas pessoas que não têm mais dinheiro e não têm mais da onde tirar sustento para suas casas, né? Até eu conversava com o major da brigada essa semana retrasada, e eu perguntava para ele sobre as questões de aumento de violência, aumento de roubos, né? Se tinha essa previsão, se tinha algum estudo, né? Porque as pessoas vão se tornar desempregadas, muitos no comércio informal também, né? E às vezes a ocasião faz o ladrão, né? Como a gente diz. Pode acontecer de a gente ter um aumento da criminalidade por conta do desespero das pessoas de não terem mais dinheiro frente a essa situação, nessa crise que está, além de uma crise de saúde pública, uma crise econômica que nos abala, né? Então, essa questão da liberação do fluxo de pessoas, ela deve ser controlada e, ao mesmo tempo, deve haver um mínimo de bom senso da população também frente a isso aí, porque se estão relaxando as pessoas a abrirem alguns comércios, né, algum lugar para a pessoa ter o seu sustento, para as pessoas poderem trabalhar, né, com o mínimo de segurança, seguindo os protocolos da vigilância sanitária, né, mas o que a gente vê, infelizmente, são algumas coisas pontuais que impactam diretamente na saúde pública, que é as praças lotadas. Ontem eu passei no centro, lamentável, né, cheio de gente, parecia verão, né, esse final de semana aí estava bem movimentado a nossa praia, né, filas de carro na freeway, cancelas lá do pedágio superlotado. Então, as pessoas, eu acho que falta um pouquinho mais de bom senso e entendimento, porque para quem está aqui trabalhando nas emergências, a gente está preocupado. A nossa ansiedade é se vai ter EPI suficiente para a gente poder trabalhar, se vai ter um avental, se vai ter luva, se a gente vai ter medicação, se a gente está sabendo os protocolos certos para o manejo de um paciente grave, se caso tiver que chegar aqui, né, se esse paciente vai ser entubado, se não vai ser entubado. Essa é a nossa preocupação aqui. E quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho e vai para casa, no caminho, a gente vê pessoas que pouco se importam com a nossa preocupação. E com a nossa exposição também, né? Porque nós estamos aqui expostos, né, para qualquer tipo de patologia, mas o senhor coronavírus, né? Então, eu acho que vai mais de bom senso e, com certeza, neste momento, a lição da circulação nas ruas, com certeza, vai favorecer, sim, um aumento de pacientes infectados, né? E se nesse grupo estiverem pessoas do grupo de risco, com alguma comorbidade, pode acontecer de a gente ter um aumento do número de ocupação do leito de UTI. E existem os assintomáticos, né? Como que eu sei que eu já tive um coronavírus
Se eu já adquiri o vírus e fui assintomática, eu posso ter um recontágio desse vírus? Então, muitas pessoas vão, como eu te disse, né, vão ter contato com o vírus e não vão desenvolver sintomas, né, ou vão desenvolver sintomas muito brandos, que vão passar despercebidos e como aqui, eu volto a dizer, né, no sul muito frio, as pessoas têm resfriados rotineiros. Desculpa, eu tô com uma tosse por causa dessa máscara aqui, que ela deixa a garganta bem úmida. Então, a gente consegue descobrir se a pessoa teve contato com o vírus fazendo teste rápido, né? O teste rápido sorológico, que ele vai identificar se a pessoa desenvolveu anticorpos para o vírus. Mas isso ela requer alguns protocolos, né, de que a gente tem que seguir, porque a gente não tem teste para testar toda a população, né? Então, o Ministério da Saúde nos envia um número limitado de testes. Agora, o prefeito municipal de Imbé fechou um acordo com a Linorte e foi comprado alguns testes também para o município de Imbé, né? Mas, frente a isso aí, nós estabelecemos protocolos para a gente ter o uso racional, né, desses testes e identificar as pessoas que tiveram ou contato próximo ou familiar, né, com casos positivos ou suspeitos, profissionais de saúde, etc. Muitas pessoas nem vão saber que teve, né? Isso na verdade, essa é a realidade. Né? Ou não vão desenvolver sintomas, ou vão desenvolver sintomas muito brandos, né? Que não vai chegar ao ponto de a pessoa procurar atendimento médico ou desconfiar de alguma coisa, e aí isso vai passar despercebido, né? Então, essa é a visão que a gente tem hoje de pessoas assintomáticas. No entanto, o risco está aí, porque até os últimos estudos que nós temos validados é que pessoas assintomáticas podem transmitir também o coronavírus, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tem como controlar. Por isso se dá esse fator de isolamento social, porque a gente não sabe quem está infectado e quem não está. Se fosse só pessoas sintomáticas, a gente conseguiria pegar esse grupo seleto de sintomáticos e isolar em casa e ponto, né? Só que como a gente tem circulação de pessoas assintomáticas transmitindo, nós precisamos então fazer o isolamento domiciliar, né? O afastamento, o distanciamento social, para que essas pessoas assintomáticas acabem não disseminando a doença. Então, uma última pergunta antes de nós encerrarmos. Testei positivo para o coronavírus. Como que eu devo proceder? Primeira coisa é ficar calma, né? A gente vê, às vezes, as pessoas, e não só a própria pessoa, né? Às vezes até quem vai atender fica mais tenso, porque é uma coisa que a gente vê muito na televisão, a gente vê muita ênfase aos pacientes graves, né? Muitos leitos de UTI, e se fala muito de UTI e morte, né? E aí, quando eu converso com uma pessoa que testou positivo, tu vê no semblante da pessoa, parece que ela está morrendo, né? Mas ela tem que ser orientada, tem que estar informada de que... Meu telefone tocou bem na hora. De que pode, sim, haver sintomas leves, né? De a pessoa ficar tranquila, né? E como nós não temos vacina, não temos um tratamento ainda oficializado do coronavírus, a orientação é isolamento domiciliar por 14 dias, né? Se durante esses 14 dias a pessoa tiver um agravo
aí sim ela deve entrar em contato com um pronto atendimento de referência, né? Se ela não tiver condições de vir até o posto, nós vamos até ela, nós buscamos com a ambulância, né? Seja via SAMU ou via ambulância do município, né? E ela vai ter o atendimento de urgência aqui na unidade de referência, né? Havendo a necessidade, então, ela é feita a internação hospitalar e, se for o caso, ela ou tem alta para casa ou ela acaba sendo direcionada à UTI para manejo, né? Então, mas a grande parte, até eu anotei alguns números aqui para te passar, de ontem, do boletim de Imbé, tá? Nós temos 13 casos confirmados aqui no município, temos 12 curados, né? Temos 90 pessoas descartadas, então, que testaram e tiveram um exame negativo, né? Dos suspeitos, a gente tem aguardando exame 5 pessoas, a gente tem 64 pessoas em monitoramento, né? Porque quando a gente isola essa pessoa, que é caso suspeito, a gente fica monitorando ela. A vigilância epidemiológica faz ligações quase que diárias para essa pessoa para saber como é que está o estado de saúde dela, se ela precisa de algum suporte. Muitas vezes até a médica daqui, muitas das vezes, fala por telefone, faz uma telemedicina, conversa, dá orientações, né? Nós temos dos suspeitos ainda um caso que está hospitalizado, e nós temos 404 pessoas liberadas. Esses são os dados de ontem, né? Eu acho que daqui 1 horinha, 2 horinhas, a gente já tem um boletim atualizado do município hoje. Ok. Rodrigo, nós queremos te agradecer pela tua contribuição. Claro. E te desejamos uma boa noite de trabalho. Obrigado, Ana. Muito obrigado. É sempre um prazer poder contribuir e utilizar os veículos de informação que nós temos disponível, até porque hoje a internet é uma grande aliada, né, na informação, e nós usamos muito os veículos de informação web para dar as informações à população e até mesmo para os nossos próprios colegas aqui. Então, eu que te agradeço por poder prestar esse serviço de utilidade pública, né, de a gente estar podendo conversar um pouquinho mais, deixar a população mais tranquila frente a isso, né, e saber que nós temos uma unidade aqui que é referência, né, e as pessoas que tiverem sintomas gripais, então que procurem a unidade de pronto atendimento aqui da Zona Norte, em Santa Terezinha, tá? E as pessoas que não forem, então, sintomáticas respiratórias, procurem a unidade 24 horas do centro de Imbé. Tá bom? Obrigado, Ana. Ok. Muito obrigada. E agora nós vamos chamar o quadro do educador físico Márcio Bagé. Assistam. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcio Bagé Personal. E hoje, dando início à nossa série de exercícios de treinamento em casa, hoje eu vou apresentar para vocês uma série muito simples, muito fácil de se fazer, que a gente não vai precisar de usar equipamentos específicos para a atividade física. Hoje, uma garrafa PET vai ser necessária para a gente realizar as atividades. Eu utilizei uma garrafa PET de 5 litros, mas vocês podem utilizar uma menor ou até mesmo uma maior. Isso dependendo da dificuldade que vocês querem exercer no exercício. Uma garrafa PET maior, a dificuldade vai ficar um pouco mais alta. Uma garrafa PET menor vai diminuir a dificuldade dos exercícios. E pessoal, lembrando, sempre antes de iniciar qualquer sessão de treinamento, é muito importante realizar o aquecimento. Eu não vou passar no vídeo dos exercícios de aquecimento, mas se vocês tiverem alguma dúvida de o que fazer em casa, vocês podem me acessar ou seguir nas redes sociais, que eu tenho uns vídeos específicos sobre aquecimentos em casa. Então, pessoal, preparem suas garrafas e vamos começar.
podem ver no vídeo, foram 5 exercícios. A gente vai fazer esses 5 exercícios em sequência, tá ok? O número de repetições vai variar entre 15 e 20 repetições. E ao final desses 5 exercícios, vocês vão dar um intervalo. Aí o tempo de intervalo vai variar para cada aluno, para cada pessoa. De 1 minuto a 2 minutos. Se no período de 1 minuto vocês se sentirem confortável para iniciar a segunda série, tranquilo. Se em 1 minuto vocês ainda estiverem ofegantes ou se sentirem muito cansados, pode aumentar um pouquinho esse tempo de intervalo. E o número de séries que vocês vão fazer dos exercícios, uma dica que eu dou é para quem está iniciando de 2 a 3 séries, para quem já pratica atividade física, ficou confortável para realizar os exercícios de 3 a 4 e para quem já está no nível mais avançado, de 5 a 6 séries. Pessoal, espero que tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão sobre treinamento em casa, podem nos seguir nas redes sociais e se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Gostaram da dica do Márcio? Então, boa noite a vocês e até o próximo programa Viva Mais. Tchau!